Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe. E hoje eu tô aqui, olha, vou aprender, né? Tô aqui como uma aprendiz, porque eu estou com dois apresentadores que eu tenho certeza que você conhece e que vocês, além de apresentadores, influenciadores, são dois queridos que vão falar também um pouquinho do lado empreendedor pra gente de muitos assuntos, que é a minha querida Cris Dias e o Ivan Moré. Amei, amo vocês aqui, uma delícia, muito obrigada por ter aceito o convite. Imagina, o prazer é nosso, consegui trazer meu parça aqui, né? É. Porque eu conheci Cláudia, né? Primeiro lá no Encontro das Mulheres Empreendedoras, né? Da corretora, e aí ela admirava muito você e a sua carreira e o seu turning point, virada de chave e tal, o mundo corporativo. Aí falou, nossa, será que não rolava da gente fazer um podcast? Eu falei, ó, eu vou falar com meu amigo. E aceitou, olha. E cá estamos. Tá vendo? Cá estamos. Fica a primeira dica aí, ó. Tenta também, você consegue. Ivan, bacana ter você aqui. Realmente é o que ela falou, eu conheci a tua história, né? Quando você fez uma apresentação numa das empresas que eu sou investidora, que é a Bossa Nova. E eu achei assim, você colocou ali naquela apresentação, naquela palestra, muito a tua essência, aquilo que você realmente estava passando por um momento de transição, né? Uhum. E eu achei muito bacana e te acompanho realmente, falei para ela que te acompanho. Então, bacana, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, né, participar do seu podcast e também estar ao lado da minha companheira. Então, de bons momentos na TV, temos grandes amigona. bastidores juntos, vivemos momentos inesquecíveis na TV brasileira. Tem um vídeo, esses dias eu estava inclusive vendo alguns vídeos aqui, e pinta há tantos anos, aí pinta eu e Cris. Lembranças do telefone. Então, pô, participar de um programa... É a primeira vez que a gente, né, faz alguma coisa junto depois que a gente sai. Não, a gente fez um evento da Heineken. É verdade. Fizemos um evento da Heineken juntos. Foi em Acho que 2000. Não, 2019. 2019, antes da pandemia, é verdade. Antes da pandemia. É que agendas atribuladas, a gente fica muito tempo sem se ver, mas a gente... Mas enfim, vocês trabalharam juntos? Somos amigos até queridos. Que ano? Na Globo a gente trabalhou muito juntos, né? Nós saímos praticamente juntos. Você saiu um pouquinho antes. Em 2018, você saiu... E eu saí em 19. Você saiu em 19. Então foi no ano que eu te conheci, né? Foi, lá na Bossa, né? Foi. Nós trabalhamos durante todo o tempo que eu tive na Globo, mas a Cris também... Você entrou quando? Eu entrei em 2006. Eu entrei em 99 na afiliada, né? Eu comecei um pouco antes nas afiliadas, mas eu conheci a Cris... Quando ela era apresentadora, eu era repórter. Depois eu fui apresentar o Globo Esporte, ela apresentava o Esporte Espetacular, e nós fizemos par juntos no Esporte Espetacular. A gente ficou muito tempo apresentando vezes. juntos. E aí depois a gente fez a Copa do Mundo. 2018 a gente fez a cobertura pelo Sport TV. Isso, Sport TV News. Sport TV News. Que era divertido. À a gente noite. fazia sentadinho da bancada, assim. A gente apresentava um jornal juntos durante a Copa de 2018. Era muito legal. Dupla bacana, né? Gostava muito. Era um resumo muito bacana. Acho que dá uma química ali, né? Como a gente sempre se deu muito bem, né? Nós... Acho que isso refletia muito ela era minha ao vivo. parceira, a Cris sempre assim, eu já apresentei com a Fernanda, com a Glenda, com a Cris, mas a Cris era meu fechamento. Né? Parça. Afinidade também, né? Faz a diferença. Muito bem com todos os apresentadores, mas com o Ivan eu sabia que era sempre sinônimo de vou trabalhar e vai ser divertido, vai ser leve, vai ser tranquilo, porque a gente se olhava e já sabia qual era. Até na hora de dar problema, a gente conseguia... Toca aí, eu não toco, vai aqui. Porque nós sempre fomos amigos, né? Fora também da TV. Então, a gente saía junto, pegava a praia junto. Se conheciam bem. Amigos em comum. Facilita. E a nossa aventureira, né? Nossa, você é inspiração, né? Esporte, meu Deus. Confesso que eu tenho um gostinho pelos mais radicais, assim. Sempre tive. Mas o que a Cris falou é verdade. A gente se conheceu no Encontro de Mulheres, né? Num escritório de investimento. Imagina, você estava ali, né? E a Cris foi uma das convidadas de honra ali para falar um pouquinho da trajetória dela e tal. E aí eu peguei, tive uma fala rápida ali e a gente se conectou, né? Verdade. E muito bacana, foi muito interessante. E você sabe que é isso que a gente tem falado muito das mulheres. Homens fazem isso muito bem, né? Fazem network, se falam, fecham negócios. Você sabe disso que você, né? Isso já tá no sangue, o homem faz isso muito bem. E a gente tá aprendendo a fazer isso, não é, Cris? Agora, é verdade. Inclusive, aquele evento foi muito isso, né? A gente conseguiu juntar umas 50 mulheres. Sim, foi incrível, porque foi um volume grande de mulheres e muitas empreendedoras, né? E tinha gente de todo nicho, né? Eu fui falar de esporte, aí tinha a nutricionista, e na verdade era um evento para falar sobre cuidado.
cuidando. Né? Como é importante você cuidar de todos os setores da sua vida, inclusive o financeiro, né? Porque sem esse você não tem saúde mental para nada. Claro. Exato. Nada mais, né? E então aí foi muito interessante. E falamos muito sobre essa questão da mulher sempre delegar. Exato. Ou para o marido, ou para o filho, ou para o pai, ou para algum homem. Essa parte financeira, né? E hoje em dia as mulheres estão num processo de... E conhecendo mais, eu acho que o conhecimento ajuda bastante aí, né? Com certeza. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês agora. Como apresentadores a gente conhece, vocês são especiais, né? Eu acho que não só... E as pessoas são inesquecíveis, né? Eu acho que fica na memória de muitas pessoas, né? Da família. Vocês entravam na casa da família, né? É, e numa fase que as pessoas viam TV, né? Que agora... Exato. Mas você sabe que isso ainda é muito pessoal. As pessoas, quando gostam, assistem por conta do apresentador, da fala, mas jeito, quando né? ela fala por conta da TV, a gente está passando por um momento de transformação, né? Total. Inclusive, quando eu vou dar palestra, eu pergunto para as pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, quem aqui assiste a TV todos os dias? 4 pessoas levantam a mão. As pessoas não assistem mais TV. TV, o que a gente entende por TV, não é o aparelho, o device TV que está colocado ali, porque normalmente a TV está ligada com o streaming. Mas TV em si tem sua programação e o horário pré-estabelecido, que você tem que acompanhar. Se você perder o horário do Jornal Nacional, por exemplo, que é às 8h30, você vai ter que assistir no streaming, que não é TV. Né? Então, hoje as pessoas acompanham tudo aqui, na segunda mão, porque a sua agenda de consumo de conteúdo, as suas escolhas, é você quem faz. Então, o digital e a tecnologia, ela veio justamente para disruptar isso. E a TV passou a sofrer, principalmente do ponto de vista de anúncios. Os anúncios migraram. Por quê? Porque a atenção também migrou. Se a atenção não está mais na TV, onde ela está? Ela está na segunda tela. Inclusive as TVs migrando para o digital agora, porque viram que precisam fazer esse movimento, ou com parcerias, ou colocando essa programação, como a Globo mesmo, que agora investiu fortíssimo no Globoplay, né? Sim, porque que é o que você falou da transformação. Sim. Não é nem tendência, isso é uma transformação e veio para ficar, e é isso mesmo. Sim. E aí o momento de vocês agora, Cris, o que você está fazendo? Como que você... porque a gente tem que se reinventar, né? Você tem que buscar outras coisas. E como que você tá? Qual que é o teu momento agora? Eu acho que não só eu na minha área, só a gente na nossa área, como tá todo mundo com o advento do digital. Eu ouço muita gente de fora da nossa área falando também, nossa, eu preciso pro digital, porque senão não existo, porque eu não sei o quê. Então, eu acredito que é global, né? Essa transformação. E aí, na tendência... Estou no digital, né? Porque eu saí da TV, enfim, minha última emissora foi a Band, né? Depois eu fiquei 13 anos na Globo, depois fiquei 1 aninho e pouco na CNN, depois fiquei 2 na Band, e agora no final de março desse ano, saí da Band, né? Saí daquele, e a gente te acompanha por aqui agora, né? Exatamente, agora as pessoas me acompanham aí por aí no digital. Então tô nessa, mas quando eu saí, eu confesso, inclusive o Ivan foi muito importante nesse processo, procurei meu amigo, porque ele já estava né, nesse processo e tinha virado super bem já pro mundo corporativo e tal, se reinventou, né? E você viu que é uma preocupação em comum, porque tem muita gente saindo da TV e essas pessoas se pegam, de repente, assim, não exerciam profissionalmente o digital e se pegam sem saber o que fazer e como fazer, né? Como se reinventar nesse novo cenário. E aí eu fiquei um tempo, quando eu saí da Band, eu fiquei um tempo observando, né? Entendendo esse rolê. O que está acontecendo, né? Com a minha área. E aí agora eu estou começando a entender melhor e entender como eu quero estar nesse digital. Porque você pode estar de várias formas também, né? Entendi que muita coisa eu não quero. E aí conheci Cláudia também. E aí eu tenho vontade de empreender também, como você bem sabe, né? Isso. As minhas terras que tenho. Quem vê pensa virou. Olha, dona você de não muitas tem ideia. Terras? Você não tem ideia. Cris é latifundiária? Não sabia. Não tem ideia. Meu amigo, você não faz café, ideia. O que rendeu tá de ideias. ideias. De fazer negócios comigo. Me fale mais sobre você. Não vai falar que você virou pecuarista também, criando gado. Rainha do gado. Conta mais. Olha, pode ser muito mais que isso, viu? Vamos deixar esse suspense, mas pode ser muito mais que isso, muito mais interessante, porque tem praia envolvida em alguns desses lugares, exatamente. Né? Tem paraíso aí, né? É verdade. Na verdade, a Cláudia me deu um estalo, assim, quando ela levantou para falar lá no evento, que ela é uma aceleradora e tal, né? Uma anja. Eu falei, eu vou falar com a Cláudia, porque ela talvez possa me dar uma diretriz aí, porque eu sou completamente nova no empreendedorismo, né, de toda a natureza, né? Na verdade, sempre trabalhei como jornalista. Só que nesse meio do caminho, eu comprei um terreninho
no meu lugar do mundo, que é o Ceará, né? Lá na Terra do Vento, enfim, no lugarzinho que eu mais amo, pertinho de Jeri, ali na Praia do Preá. Tá. Eu tenho um aqui em São Paulo também, mas aí eu tô querendo fazer algumas coisas com os meus terrenos, entendeu? Que legal. E aí eu startei ali com a Cláudia, tomamos um café e comecei com calma também, observando e aprendendo com quem sabe mais. Com várias possibilidades. Quais seriam as possibilidades que eu poderia ter aí, né? Diante desse ativo que eu tenho. Você já sabe onde você vai visitá-la, né? Daqui a um tempo. Quem sabe fazer uma parceria de negócio com a Cris, né? Não é? Sem dúvida. Ser dono de uma pousada lá no Ceará. Quem sabe, tá vendo? Quem sabe um possível sócio investidor aí. Além do negócio, né? Do business ali, né? A gente já faz o marketing todo do rolê, o digital. Não, vou adorar. Já estamos criando, hein? Exatamente. Ivan, e você? Me conta. Aí, como apresentador, você também veio para esse mundo digital, preciso me reinventar, fez uma palestra que para mim foi muito representativa, no sentido, poxa, colocou a essência dele e ficou muito demonstrado que você estava passando por um momento de transição e que você estava naquele teu autoconhecimento, né? E de lá para cá, o digital ajuda muito e você também é um cara muito esperto, muito acelerado, né? Muito inteligente. Você cresceu muito nesse tempo, né? Você... Enfim, fala de você, melhor do que... Na verdade, assim, o crescer é relativo, né? Eu me coloquei à prova de muitas experiências que eu gostaria de entender. Exato. Então, eu tenho um perfil muito de vai lá e faz. Como faz infoproduto, por exemplo? Vai lá e faz. Eu estou com um projeto de um livro faz 2 anos, mas o livro não está do jeito que eu quero, por isso que eu não lancei ainda. Então, palestra. Só que um pouquinho antes de sair, eu comecei a notar de sair da TV, eu comecei a notar um movimento de escassez de recursos internamente. Eu percebi que os recursos e as possibilidades de criar e de ousar numa máquina que sempre foi muito forte, que deu potencial, que sempre aproveitou o potencial dos seus produtores de conteúdo, no caso, apresentadores e repórteres, eu era os dois, eu vi que a cultura tinha mudado. Falei, não tá legal. A gestão começou a segurar mais as rédeas de todos os comandados, começaram a achatar quem estava embaixo para defender o seu gestor para quem estava em cima. Falei, não tá legal. Percebendo isso, lá em 2017, 2018, eu já montei uma palestra. E a palestra reflete muito do meu comportamento ao longo da minha jornada de vida. E o nome da palestra é Desobediência Produtiva, que tem por essência um tripé que leva em conta intuição, confiança e coragem. Como as pessoas precisam ser intuitivas ou mapear a própria intuição, como elas têm que confiar nas suas próprias características e de que forma elas precisam necessariamente tomar algum tipo de risco para ter resultados que fogem do normal. Montei essa palestra em 2017, 2018. Me lembro que na época todo mundo era um ou outro chefe ali que eles conhecem. Você está de brincadeira, você vai virar palestrante, você pensa que você é quem para virar palestrante? Tá certo. Adoro isso. Montei a palestra. Bela referência dela, né? Em 2019, na saída, eu fui tentar entender como esse mundo não linear, aleatório, caótico, imprevisível operava. E eu fui experimentar alguns segmentos. Participei do segmento de infoproduto, me conectei com grandes produtores do marketing digital, pessoas que faziam uns 7 em 8, 8 em 7. Fui conhecer tudo. Fui conhecer tudo. Tive um período de experiência bem interessante que eu fiquei 2 semanas, a convite da Seara. Eu participei da Escola de Negócios Seara e fiquei 2 semanas no Vale do Silício. Eles, inclusive, deram a oportunidade da gente fazer, os convidados, fazer um treinamento em Stanford. E eu aproveitei essa oportunidade. Quando eu voltei em 2019, eu já voltei com um nível de consciência um pouco maior sobre o que estava acontecendo. Você fez uma imersão. Uma imersão. Maravilhoso isso, né? E aí, mas imediatamente assim que eu saí da TV, eu já lancei meu podcast com o mesmo nome da palestra, que era Desobediência Produtiva. Então a gente tem mais de 200 episódios. Né? Toda semana, religiosamente, tem novos episódios. A gente fala de liderança, mudança de mindset, reinvenção, mundo corporativo, transição de carreira. A gente fala de muitos assuntos interessantes, sempre com perfis que eu usei o Desobediência Produtiva Podcast para me educar no mercado. Então, eu tinha algo para perguntar para o João Adib. Falei, vou convidar o João Adib para dar uma entrevista para mim. Então, a Luiz Helena Trajano foi lá, enfim, grandes nomes do mercado foram lá. E eu tive a oportunidade de aprender nesse período por meio de uma entrevista que servia muito mais para me educar do que para o público. Mas, de certa forma, eu estava democratizando esse conteúdo com as pessoas que estavam me acompanhando. Então, foi uma trilha de educação para mim e uma possibilidade de eu navegar naquilo que eu não sabia o que era, porque eu só tinha uma certeza. Quando eu saí da TV, eu não sabia o que eu queria. Eu só sabia o que eu não queria. E, naquele momento, eu não queria voltar para a TV. Enfim, depois de tudo isso, palestra, podcast,
há mais de um ano a gente tem uma empresa, e eu tenho outros sócios, mas eu sou o fundador da empresa, tenho outros 2 sócios, a minha irmã e a Giovana, que é a I Am Disruptive Content. A nossa empresa provoca inovação e perspectivas inexploradas dentro das corporações. Então, a gente atua dentro e fora das corporações. De que forma? Primeiro, a gente pluga com os nossos produtos internamente, entende se existe alinhamento entre cultura organizacional, mindset de C-level, de gestor, e mindset de colaborador. E se isso está amarrado. E, normalmente, isso não está amarrado com o que é a tendência no mercado. E a gente sempre está acompanhando o que é a tendência no mercado, porque a gente estuda muito, a gente mapeia padrões de comportamento de consumo. Maravilha. Então a gente pluga isso aqui dentro, com os nossos produtos. E depois se a gente percebe que tem visão, missão e valores alinhados com o que o mercado quer, dentro dessas empresas, uma empresa que quer uma narrativa, e eu posso emprestar minha narrativa para ser o embaixador dessa marca, eu sou. Daí a gente pega e pluga nessa marca. Aí você me pergunta, me dá um exemplo, Ivan, uma empresa que você faz isso. Vou te dar 2 exemplos. O primeiro é o Resenha Digital Clube. O Resenha Digital Clube é uma networking de perfis que comunicam com o mundo do esporte. São 40 perfis, melhor, já estamos em 50. São 50 perfis que nós gerenciamos aqui no Instagram. E esses 50 perfis têm uma audiência de mais de 40 milhões de seguidores. E o que esses perfis comunicam? Estatística, curiosidade, meme. Lembra que a gente falou que a atenção migrou do mainstream, dos meios tradicionais de comunicação como a TV, para o digital? A gente foi lá e deu ordenamento comercial, editorial e jurídico para esses perfis e a gente começou a veicular mídia aqui dentro. Então, campanhas com a Heineken, com a Maturata, com a, enfim, a Ambev, a gente veicula por meio de uma comunicação. A gente insere mídia dentro desses perfis para amplificar a voz das marcas. Então é uma maneira da marca colocar o nome dela, o produto dela, num perfil que é consumido de forma orgânica e que trata do futebol, num formato banca digital. Aí você me pergunta, você que montou? Eu sou sócio desse projeto, eu montei com os meninos da Sprite. Você que criou? Não, foi o Rafael Pinho, o Leandro, o Rafael Pinho e o Leandro. O Rafael Pinho, o Rafa Coca e o Leandro me chamaram porque eles queriam o quê? A visibilidade do Ivan para o produto. A influência. Sim. O influenciador aqui atuando com essas marcas. Porque isso também mudou bastante o mercado, né? A relação de consumidor e marca, né, Ivan? E a gente sente muito isso, porque agora é direto, né? É exatamente isso. Eles me chamaram para ser um sócio por equity. Então, assim, além de participar do grupo dando um ordenamento e uma mentoria de linha editorial para todos os perfis, estar presente no negócio, eu sou o porta-voz para divulgar um negócio para marcas, para agências e para atrair novos negócios. Num formato Media for Equity, ou seja, eu empresto meu nome, minha força de trabalho por um pedaço do negócio. Esse é um formato de trabalho nosso hoje. O outro formato, agora dentro da IAM, isso é um trabalho fora, só do Ivan, não da IAM. Okay. Dentro da IAM a gente tem um case BMW. Então a gente plugou na BMW, aplicou os nossos produtos internamente, percebeu que tinha visão, missão e valores com o Grupo Euromotors. O Grupo Euromotors falou assim, cara, a gente precisa de você como embaixador. Então, além de produzir internamente com os nossos produtos, palestra, treinamento, podcast, a gente carrega toda a narrativa que gera percepção de valor para a marca no digital. E essa eu tenho percebido que é a grande dificuldade das pessoas que não investiram na construção da sua marca pessoal. Né? Porque hoje, informação virou commodity. Antigamente a informação estava centralizada nos meios de comunicação tradicionais. Você queria algo sobre alguma coisa, você queria ter informação, você ia ligar no Jornal Nacional, você ia comprar a Folha de São Paulo, você ia comprar a Veja. Era assim que funcionava. Ou entrar num grande portal de internet. Exato. Hoje você checa aqui. E quem são hoje os donos das marcas pessoais? Hoje, o jornalista aprendeu a construir sua marca pessoal? Não aprendeu. Por isso que eu falo que nós viramos subemprego. O jornalista que hoje não sabe entender qual que é a sua trilha de posicionamento no digital e que tipo de valor ele gera num público específico, ele está perdido. É muito difícil, ele acaba sofrendo. Né? Então eu noto que muitos amigos nessa última limpa que teve na TV Globo vieram me procurar, Ivan, o que você está fazendo? Como que eu faço? Para onde eu vou? Como que eu faço? Porque qual que é a tendência normal? É voltar para o mercado de trabalho sendo contratado por alguma empresa, por uma empresa de podcast, como aconteceu com a Glorinha Vanik, com o Tramontina. Mas e para aqueles que não são absorvidos no mercado de trabalho? Não tem mais vaga no formato antigo que existia. Bons salários para jornalistas, por quê? Porque todo mundo que hoje tem um smartphone na mão é um próprio produtor de conteúdo em potencial. É um próprio jornalista e comunicador das coisas em si. Não, você é um canal. E você vê essa transformação, né? Exatamente. Então, quer dizer, primeiro, a gente tem que... E Cris, fica isso também, a gente até falou bastante disso, né? Essa transição
E o que o Ivan, e até o Ivan foi, a gente falou do Ivan lá naquela mesa do café, porque assim, passar por essa jornada, Ivan, que você passou, lógico, você aprendeu muito, você fez imersão e tudo mais. E hoje você ensina muitas pessoas, né? E detalhe, continua aprendendo, tá? Exato. Não é que eu sei tudo. Não, as coisas mudam o tempo todo. O tempo inteiro, o mundo aleatório. Sempre ligado. Não, e outra coisa, certeza que você quer crescer também. Certeza que você quer conhecer outros mercados. Certeza que você tem ambições. Pra onde der, né? Enfim, eu Olha, acho que recentemente a gente lançou, eu lancei em parceria com a Escola de Negócios Sampo, que fica ali no Jardim José Cláudio Securato. Nós lançamos uma trilha de conhecimento gratuita para o público. Chama Jornada Be the Future. Mais uma vez, nesse mundo imprevisível, não linear, caótico e aleatório, em que todo mundo está, sim, ansioso, sem saber quais são as competências do amanhã. Está todo mundo hoje com medo de perder o emprego. Quem está no emprego estável hoje não sabe até que ponto, por exemplo, a inteligência artificial vai roubar um naco da sua representatividade na função que você ocupa, não sabe se você vai ser substituído, não sabe quais são as habilidades que você precisa ter para se adequar ao mundo em transformação. Está todo mundo ansioso. Então essa jornada Be the Future, principalmente com os professores nichados e super específicos com assuntos relevantes na sociedade, a gente traçou quais são as 10 principais competências do Fórum Econômico Mundial. Começamos a bater nessas 10 principais competências. Nós tivemos 2 jornadas gratuitas, 3 dias, Be the Future 1, Be the Future 2, vamos lançar a terceira em breve, com um único objetivo, dar ferramentas para as pessoas que estão com dificuldade de transformação no mercado, em como aprender a aprender. Porque essa é a principal competência do Fórum Econômico Mundial. As pessoas hoje não sabem o que elas precisam, onde pegar a informação, o que absorver, de que forma aplicar no seu ecossistema para ter um nível de relevância mínimo no mundo de hoje, né? A jornada Be the Future foi justamente essa. Então, assim, essa é uma outra parceria que eu tenho, uma escola de negócios, visando um negócio maior, que nós estamos desenhando, né, junto com a Escola de Negócios Sampo. Mas, de certa forma, eu acabo continuando como comunicador, aprendendo sobre, estando envolvido com assuntos que necessariamente fazem parte da transformação das pessoas desse mundo hoje, né? E consigo, de certa forma, aplicar isso, testar nos meus negócios. O que dá certo, o que não dá certo. Maravilha. É isso. Ô, Cris, exemplo, né? Para muitos, né? Aula, vou sair daqui, a gente já vai marcar uma aula. Não, já vai começar a criar, já vai criar um negócio. Já vai ser meu sócio. Me mostra essa trilha aí, Eu estava né? conversando com a Cris que eu queria montar um negócio pra gente ajudar os jornalistas, né, que saíram. Na verdade, eu tô com um produto desenhado para jornalista. Que assim, é só achar a galera e entregar, porque o objetivo é facilitar a vida das pessoas que estão com dificuldade de encontrar o próprio nicho no mercado onde elas estão atuando. Então, mas ele, você sabe ele que eu me vou te ligou, falar, ele perguntou o Cris? que você acha que seria bem aceito esse... Com certeza. Eu falei, mas eu acho que existe uma lacuna aí. Mas você sabe que uma outra coisa, Cris, que eu vou te falar é o seguinte. Dessa diretriz. Se a gente olhar, e a gente pode falar aqui, a gente não tem tanto tempo, mas assim, a gente vai falar de diversidade, a gente vai falar de mulheres e tudo mais, a quantidade de coisas que você, por exemplo, pode ajudar mulheres. Tem mulheres que não conseguem falar, se tornar uma referência naquilo que ela faz. Ela pode fazer muito bem, ela tem o domínio, mas ela não consegue se expor, ela não consegue falar, ela não consegue colocar, né? E aí vem pessoas que já têm experiência como apresentadora, que tem uma bagagem muito boa, tem muita coisa. Ensinem muito. Como você se tornar influenciadora do teu próprio negócio, gente. Isso é básico, não é? Super. Mas o óbvio não existe. Tem tudo isso, Cris. Então, as mulheres, e eu acho que assim, se você olhar, e eu falei um pouquinho, eu até essa semana eu estive com um grupo de mulheres e comentei, imagina, a Cris é uma super referência, seria ótimo ter a Cris para falar com a gente também. Então, quero dizer, sem você saber o teu posicionamento, né, já é exemplo para muitas mulheres veem a Cris com potencial. Então isso acontece também, muitas vezes a gente não sabe do nosso potencial. Então uma fica como muito dica. Grande. Exato, a Cris tem uma autoridade muito grande. Autoridade. Que é a grande e as mulheres precisam. Hoje. Por exemplo, porque vocês são apresentadores que estão como empreendedores. Eu sou empreendedora que estou apresentando. Então, quero dizer, eu não nasci empreendedora, eu estou aprendendo todo dia. Eu tô aqui falando de conteúdos que eu conheço, conversando com vocês, falando de jornada. Mas eu também tive que me desafiar muito. Eu também tenho que me desafiar. Assim como você foi aprender o empreendedorismo, eu também tenho que criar aqui
minha forma de mostrar os meus conteúdos. E aí, quando a gente está falando dessa questão, e principalmente nesse meio empreendedor, e nesse mundo que a gente está vivendo agora, ser influenciadora, saber trabalhar disso, saber vender muito seu produto e como que você vai trabalhar nisso, isso é muito importante. Somos o nosso próprio produto, né? Fomos durante muito tempo, essa coisa da marca pessoal. A gente tem que agregar isso é um ativo, na verdade. Então, tem que saber usar isso ao nosso favor. Mas essa questão dos jornalistas é porque eu acho que o pessoal sai muito perdido, sem saber para quem falar, qual é o público. Essa diretriz O nosso meio foi disruptado. De entender esse novo cenário, entender o que está acontecendo, entender para onde ir. Tem muita informação, tem muito para onde ir. Então, realmente, as pessoas saem perdidas. Por isso que eu falei para ele. Eu acho que você tem um espaço aí para desenvolver isso que é sensacional, né? O Ivan tava te falando, né? Tava falando para vocês. Sou investidora em startups, então eu trabalho muito com os empreendedores, principalmente founders de startups. A gente precisa ser dinâmico, a gente precisa conhecer o mercado. Se não conhece, tem que buscar quem conhece, quem agrega, para saber se realmente é escalável, se o produto faz sentido, até para a gente investir ou não. Então, a gente precisa conhecer o mercado, a gente precisa entender de muitas coisas aí para apoiar, crescer, ajudar, né? E a gente aprende muito. E aí, a gente estava falando um pouquinho, você até me perguntou, dessa transformação toda no mercado de venture capital, né? Porque mesmo você não sendo investidor em startup, você sendo empreendedor, você percebe, e você percebeu a diferença e o momento que a gente está vivendo aqui no mercado de venture capital, não é? Então, assim, o que está acontecendo? Como que a gente vai se comportar? E tudo isso afeta mesmo. Então, quer dizer, esses empreendedores entenderam o seguinte, não tem aquele dinheiro que estava disponível lá em 2021, aquela quantidade, hoje não está mais. Aquela quantidade de investidores que investiram ou investiam, não está investindo mais. Então, o que eu tenho que fazer para encantar um investidor? O que eu tenho que fazer para realmente conseguir o aporte que eu preciso? Né? E uma coisa que é fundamental e que o Ivan faz e colocou aqui é olhar o comportamento do mercado, entendeu? Porque senão você vai continuar agindo da mesma forma e o mercado é outro. Então é para todo mundo, gente. A gente está sempre falando, mas o ciclo é muito parecido para todos, tem as especificidades dos nichos, mas assim, assim, como é que você falou? Eu gostei das palavras que você falou do curso, do Be The Future. O mundo tá, como é que é? Não linear, caótico, não sei mais o que, inseguro, é isso para todo mundo. Não linear, caótico, imprevisível, ansioso e que gera muita amargura nas pessoas. Porque é tanta quantidade de fonte de informação que você não sabe necessariamente aonde procurar, o que aprender, de que forma aplicar, aonde trabalhar e que caminho seguir. Nós fomos acostumados no mundo previsível. A previsibilidade faz parte de um nível de segurança que nós tínhamos num processo antes desse advento tecnológico. A inteligência artificial generativa chegou, de fato, não vai existir robô para roubar a sua profissão como apresentador. Não é sobre isso. É sobre como você vai aprender a manejar as ferramentas que estão disponíveis a seu favor para te sobrar mais tempo, para você não ficar obsoleto e para você ter mais criatividade. Ser mais criativo, ser intuitivo, ser genuíno, ser subjetivo. Eu estou participando de uma pós-graduação lá na São Paulo, no MBA, junto com fundadores e presidentes de empresas, que é o programa Ser, em que a gente estuda muito filosofia. Né? E filosofia tem sido o caminho de transformação para eu tentar entender qual que é a minha trilha nessa jornada que eu estou vivendo. Lembrando, eu saí faz um tempo da TV, tenho a minha empresa, tenho os meus negócios, estou me reinventando, mas essa reinvenção é constante. Lembrando, a principal competência, necessidade apontada no mercado, apontada pelo Fórum Econômico Mundial, é a necessidade de você aprender a aprender. Então, de que forma você absorve um conteúdo que você possa adquirir uma nova competência? E competência é diferente de conhecimento. Competência é ter o conhecimento, saber aplicar e saber não só aplicar, adaptar ele para o seu nicho. Isso é que as pessoas não necessariamente entendem. Então, aprender uma nova competência vinculado àquilo que no seu subjetivo faz sentido para você é o grande desafio das pessoas e elas não têm ferramentas sequer para dar o primeiro passo. Por isso que a jornada Be The Future entra. Recentemente, nós lançamos o Happy Hour Digital. O Happy Hour Digital, eu e a Giovana, inclusive. Virou empreendedor em série. Muitos cases aí, muitos produtos. O Happy Hour Digital era justamente dividindo a nossa jornada
né, da nossa empresa. Eu e Giovana, que é minha sócia e parceira, que é da muito geração boa Z. Também, muito eu boa. preciso citar aqui, a Giovana é muito da riqueza que eu trago dessa lente de conhecimento do digital veio dela. Porque há 2 anos e meio nós estamos juntos e na época eu a contratei como social media e ela, começou a tomar conta de agenciamento, começou a tomar conta de tudo. Uma jovem, prodígia. Não, e essa coisa do jovem não é etarismo, é porque Geração ela tem essa pegada. Ela já tem essa pegada desde que ela é pequenininha. Então, para ela é muito diferente. É nativa digital, Cris. Nativa digital, nós somos analógicos ainda, mal bem, né? Então, muito do ponto de vista que ela traz e da lente que ela traz, que eu não conseguia ver por essa perspectiva, eu passei a ter essa perspectiva. Então, o Happy Hour Digital foi a junção das nossas 2 lentes sobre a produção de narrativos nos conteúdos que nós geramos hoje. Como nós monetizamos, quais marcas nós trabalhamos. Mas é um produto um pouco parecido com o do jornalista, um produto meio diferente, porque a gente ensina como construir narrativa usando como base os nossos exemplos. E é a dificuldade que eu notei que todo mundo tem, né? Como você se posiciona, o que fazer, aonde monetiza, onde não monetiza, como você pode fazer um trabalho de marca, que produto construir no físico, que produto construir no digital, como construir um podcast, como atrair valor no seu podcast, como trabalhar seu podcast com uma ferramenta de networking, exposição de marca, de branded content. Então tem uma infinidade de coisas que dá para falar. Entender sobre as métricas também, que você precisa, você não pode ignorar as métricas, senão... Vou inclusive me inscrever aí para ser uma mentorada do Ivan. Eu também, eu tô eu preciso muito. Eu queria que você passasse algumas dicas para as mulheres, principalmente, a gente vai passar para todos os empreendedores, mas principalmente para as mulheres, e aí vem a tua pegada de aventureira, de esportista tal, mas também de apresentadora, e também teve que aprender bastante, né, Cris? O que você... Vamos trabalhar esse movimento aí das mulheres. Bom, eu acho que a gente ainda tem um plus, que é a questão do patriarcado, né? Que pra gente as coisas acontecem de uma outra forma, porque a gente ainda tá nessa luta por equidade e a gente ainda tem esses obstáculos, né? Então, além do cenário todo mudando, a gente tem essas outras questões, né? Mas isso a gente lida desde que a gente nasceu, né? Então, assim, eu tive doutorado, né? Por onde eu passei, né? E eu acho que isso me trouxe algo que eu acho que as mulheres têm que ter, que é coragem. Não ter medo. Ter coragem para você se posicionar, para você se colocar. Porque eu vejo muito hoje em dia mulheres que chegaram, enfim, colegas, né? Não vou citar nomes aqui, mas que chegaram num dado patamar e você vê, de repente, de frente para um desafio e com uma insegurança, né? Porque isso acontece muito com a gente, né? Essa coisa da síndrome da impostora, na hora de você ter que se colocar, às vezes você morre de medo, né? Porque são muitas coisas a perder, ainda mais se você já chegou num dado patamar. Então, eu acho que a minha dica tenham coragem, porque vai dar certo, como diria o meu povo lá do Ceará, porque aí você tem que ter essa positividade, vai dar certo, e só vai dar certo se você se empoderar de verdade. Né, para você buscar a sua essência, seu propósito. Se está com medo, vai com medo mesmo. Aí, a minha vida sempre foi assim. Fala com toda a propriedade, não é? Então, essa coisa da autoridade, as pessoas têm muito essa visão, né? Até de, a Cris é assertiva, barraqueira. Eu passo muito essa imagem. Eu sou uma querida, uma fofa, mas é porque eu me coloco. Eu me posiciono. Eu acho que é posicionamento. Isso é uma questão de machismo também, do olhar, né? Muitas vezes a mulher, quando ela se coloca, ela é justamente para comerem a sua mente, você fala, porque é isso, porque é encrenqueira, porque é assim, porque dá problema. Então, assim, mulheres, não tenham medo de ser quem vocês são. Vão falar de qualquer jeito, mas se posiciona, se coloca. E eu acho que você tem que ter a tua essência, a tua verdade, tanto no digital quanto em qualquer lugar que você tiver, que eu acho que isso faz toda a diferença. Ivan, você tem percebido diferença no comportamento das mulheres ou de homens quando a gente está falando dessa transformação mesmo, dessa ainda busca mais com relação a essa nova geração, você que convive bastante. Olha, eu e aí já deixa as suas dicas aí para alavancar. Eu gravei recentemente um podcast com a Giovana, em que a gente tem muito discutido, né, o nível de quebra de paradigma que está existindo em relação a esse posicionamento. A gente ainda vive... eu tenho essa consciência em debates diários com a Giovana. A gente fala muito hoje sobre como a mudança existe, mas ela é muito lenta. Ela precisava ser mais acelerada, né? Então, vou dar um exemplo. A gente estava gravando um podcast recentemente, lá naquela feira que teve da XP, nós fomos convidados para um escritório para gravar e convidaram o Ivan. Falei, coloca a Giovana aí. O cara falou, tá bom, senta aí. Falei, vamos bater um papo. A Giovana sentou para a entrevista comigo.
Nós estávamos falando, eu falei assim, por que você acredita na equidade de gênero hoje? Eu falei assim, vamos parar para pensar. Quantas pessoas estão nessa feira aqui? É 50-50 ou não? Mulheres e homens, principalmente nesse meio de investimento? Não. É 98% homens e 2% de mulheres. Ela sabe bem. Eu falei assim, legal. Os cargos de trabalho hoje, as posições de chefia, de liderança, de comando, Quem define é homem. Homem. Que contrata outros homens. Quando você vai olhar, por exemplo, num contraponto que existe na sociedade, qual é o custo para você ser mulher hoje em dia, principalmente no que diz respeito à exigência maior que existe relacionada às mulheres, que é a beleza e a vaidade? Ainda. Vai mergulhar no mercado de vaidades. Vai cortar o cabelo. Ela vai no cabeleireiro, eu vou no cabeleireiro. Ela vai gastar 10 vezes mais no cabeleireiro do que eu. A roupa que ela compra custa 10 vezes mais que a minha. Ela tem que fazer a mão, o pé, o cabelo, não sei o quê. Eu ainda tenho que pintar o cabelo, coisa que você não faz, porque senão estão me chamando de velha. É um exemplo, por exemplo, eu não preciso pintar o cabelo. O meu cabelo é natural. Tá charmoso, então, tá gatão. Tá charmoso, tá gatão. Se você fica com o cabelo branco, você ficou velha, não sei o que. Então, é uma visão muito desigual da sociedade que, levando em conta a movimentação que existe com a velocidade necessária, nós estamos ainda muito atrasados. Então, eu acredito que essa nova geração, como você citou, ela veio para disruptar, para quebrar, para colocar a voz, a boca no mundo, para questionar. Então, sim, nós precisamos ter... E eu acredito que pessoas fora... Eu não quero ser aqui Uma vez eu fui chamado pela Giovana de um esquerdomacho sem lugar de fala. Adorei. Eu adorei. Me fala o que significa isso. Esquerdomacho. Eu adoro a novinha, chamo ela de esquerdomacho num debate interno. Eu fui entendendo, porque é legal você ter a perspectiva dessa lente mais jovem sobre o que eles pensam. Entendeu? Separar o joio do trigo, o que faz sentido para mim e o que não faz. Porque eu também não posso perder a minha personalidade, né, com a minha experiência. Mas você tem aprendido muito, com certeza. Aprendido muito e refletido. E validado situações em que eu percebia que antigamente era um mimimi e que hoje não. Exatamente, você tocou num ponto importante. A Mel tem 10 anos. Exato. Sabe? Então, assim, qual é a linguagem que eu preciso aprender e absorver, assimilar, para eu ter uma linha de comunicação assertiva, principalmente com a Mel. Né? Como que eu vou conversar com ela? Como é que eu vou ter uma liberdade na fala, uma construção de um relacionamento saudável em que essa relação de pai e filho o tempo inteiro é desafiada? E como que você faz assim com o teu filho e com a tua filha, para que eles vão juntos, para que você não vê e que não tenha essa diferença, né? Claro. Onde há pouco tempo atrás os pais faziam isso com os meninos e as meninas, né, não tinham os mesmos acessos, né? Os pais, o pai e a escola mãe, e no tudo. caso, porque pais, isso é algo né? que passa por nós. Porque fomos socializados, homens e mulheres, né, nesse patriarcado. Então, até pra gente se desconstruir, porque muitas vezes me pego fazendo coisas que eu falo, não, isso aqui, eu não posso estar julgando, eu não posso estar falando isso, eu preciso me educar, me reeducar. Se reaprender, né, Cris? Se reaprender. Mas, assim, um ponto que eu fico muito satisfeita, que assim, que essa geração, essas gerações, e muitas pessoas têm refletido e têm mudado. Então, os líderes de empresas, ele tem a caneta para ensinar. A diversidade, ela não tem que estar só no papel, ela tem que estar em ação, ela tem que acontecer, que é o que você falou, tem que existir. Não faz sentido, tem que existir. E outra coisa, essas gerações, essa geração, e principalmente ver você, Ivan, falando com essa fala, pra gente é super importante. Porque você inspira muitos homens e mulheres também. Ou alguns que achavam que era mimimi ou não, escuta você falar, sabe o quanto que isso é importante. Então eu fico muito agradecida de não só você falar, mas eu vejo nas suas ações que isso faz parte da tua agenda. Gente, eu ficaria aqui o dia conversando com vocês, temos vários assuntos, mas eu sei que temos time, né, Ivan? Então eu queria muitíssimo agradecer vocês aqui, para mim é um presente muito grande compartilhar isso, dividir, e que eu vou acompanhar vocês. Teremos uma mentoria para essa aqui, tá? Vou te chamar pra gente conversar com ela aqui sobre business, a gente... Tô querendo. E sabe o que mais? E você também vai fazer mentoria do lado de cá. Com certeza, ajudar muitas mulheres e homens também. Ivan, quero aprender mais com você, parabéns, gente. Imagina. E aí, obrigado pela oportunidade. Maravilhoso. Se vocês quiserem deixar alguma, como o pessoal te encontre em vocês aí, por favor, podem falar. Bom, nas minhas redes sociais, né? Cris Dias, com 2 S, me acompanhem agora por lá. Que tudo que tiver de novidade tá rolando lá. É isso. Beleza, e bora falar sobre o comportamento de desobediência produtiva. Vocês podem acompanhar meu podcast, está disponível no YouTube e no Spotify. É
são mais 4 anos no ar que a gente está produzindo um conteúdo, e também na minha bio no Instagram você pode conferir quais são os produtos que estão disponíveis eventualmente para impactar o seu negócio, o seu ecossistema, a sua corporação. A gente pode levar esse conceito para dentro da sua empresa. Maravilhosos. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.